No Reino Unido, certas cervejas são produzidas seguindo padrões tão similares a soluções laboratoriais destinadas a testes com roedores que sua finalidade como bebida humana torna-se questionável. Não há exagero nessa afirmação. Existem variedades que profissionais do setor denominam, sem rodeios, de cerveja da morte, dado que uma única lata é capaz de desencadear arritmias cardíacas e flutuações abruptas na pressão arterial, comparáveis aos movimentos instáveis de um elevador defeituoso. O aspecto mais alarmante reside no fato de que tais produtos permanecem expostos nas prateleiras dos supermercados, acessíveis a milhões de consumidores com mais de 50 anos. O que muitos acreditam ser uma cerveja tradicional revela-se, na realidade, uma mistura de baixo custo que pouco difere de um ácido diluído. É provável que em algum momento pelo menos um desses produtos tenha integrado a lista de compras do leitor. Neste contexto, cabe identificar qual deles representa o maior risco à saúde, qual deve ser evitado de imediato e, em contrapartida, qual oferece relativa segurança para essa faixa etária, apesar de sua natureza alcoólica. O sétimo colocado, Carlsberg Special Brew, exemplifica uma contradição preocupante. Embora comercializado legalmente em estabelecimentos comerciais, ao lado de itens básicos como pão e leite, seu potencial nocivo para indivíduos acima de 50 anos supera o de diversas enfermidades outrora temidas. A designação cerveja da morte não é hiperbólica. Estatísticas de intoxicação alcoólica, acidentes por quedas, internações hospitalares decorrentes de arritmias e insuficiência hepática associadas a esse produto justificam plenamente tal denominação. Trata-se da Carlsberg Special Brew, uma bebida com longa trajetória na cultura britânica de consumo, especialmente entre a população mais velha. Remonta às décadas de 1980 e 1990 sua presença nas mãos de frequentadores de parques e usuários de transporte público, não como uma opção de lazer, mas como um meio rápido de embriaguez, um recurso para o esquecimento temporário ou a indução de um estado de torpor. Por essa razão, muitos estabelecimentos optam por restringir sua venda apesar de sua legalidade, temendo incidentes, agressões ou colapsos em suas imediações. No entanto, o produto persiste no mercado, atraindo consumidores idosos por seu preço acessível, familiaridade ou mera curiosidade. O que torna a Special Brew particularmente perigosa é seu teor alcoólico. Uma lata de grande volume, contendo entre 8% e 9% de álcool, pode assemelhar-se, à primeira vista, a uma cerveja artesanal de alta graduação. Contudo, a semelhança é superficial. Trata-se de uma bebida produzida com ingredientes de baixo custo, como xarope de glicose, e submetida a um processo de fermentação otimizado para maximizar a produção de álcool. Cada lata equivale a quase 4 unidades alcoólicas. Se consumidas 2 unidades após uma refeição, o limite semanal recomendado pelo Sistema de Saúde britânico para indivíduos acima de 50 anos já é ultrapassado. Além disso, a concentração alcoólica absorvida rapidamente pelo organismo produz efeitos distintos das cervejas convencionais, aproximando-se mais de bebidas destiladas diluídas. Não por acaso, o produto é comparado ao crack do mundo cervejeiro por organizações de saúde britânicas em relatórios comunitários. Diversas prefeituras locais já implementaram campanhas para restringir sua comercialização, não por aversão à marca, mas em resposta ao elevado número de internações associadas a latas de alta graduação. Alguns estabelecimentos optaram por bani-lo completamente. A Carlsberg chegou a reduzir o tamanho das latas para diminuir a quantidade de unidades alcoólicas declaradas no rótulo, uma medida cosmética que não altera sua composição ou seus riscos. O produto continua a representar uma ameaça direta ao fígado, ao coração e ao sistema nervoso, especialmente em indivíduos de meia idade ou mais velhos. A Special Brew ocupa a última posição não por suas características organoléticas, mas por sua total inadequação a consumidores acima de 50 anos. Contudo, ela não é a única cerveja de alta graduação capaz de provocar danos significativos. Outra variedade, igualmente forte e notória por seus efeitos adversos, merece atenção especial. Trata-se da Skol Super, sexta colocada nesta análise. O que mais preocupa na Skol Super não é apenas sua potência, mas sua aparente inofensividade. Externamente assemelha-se a uma cerveja comum, com embalagem discreta e ausência de advertências visíveis. Ao ser consumida, apresenta um sabor suave, sem aspereza ou efeitos imediatos de tontura. Essa falsa sensação de moderação é, precisamente, o que a torna perigosa. Diferentemente da Special Brew,
A Skol Super não está associada a imagens de consumo público desordenado nem figura com frequência em debates sobre bebidas alcoólicas de alta graduação. No entanto, sua presença é recorrente em ambientes familiares a indivíduos mais velhos, na geladeira doméstica, em prateleiras de pequenos comércios em bairros residenciais ou ao lado do sofá de quem vive sozinho. Não se trata de uma bebida para ocasiões sociais, mas de um recurso buscado em momentos de insônia, ansiedade ou solidão, quando outras alternativas parecem inexistentes. O maior risco reside na facilidade com que é consumida. Sua suavidade mascara sua verdadeira força. A primeira lata não provoca sinais de alerta, a segunda é aberta sem hesitação, enquanto o álcool, próximo a 8%, é absorvido silenciosamente pela corrente sanguínea, como se o consumidor estivesse ingerindo destilado sem perceber. Esse padrão de consumo explica por que médicos de emergência no Reino Unido atendem com frequência pacientes idosos com arritmias, tonturas, quedas no banheiro ou desmaios ao se levantarem de uma cadeira. Poucos consideram que o organismo acima dos 50 anos metaboliza o álcool de maneira distinta. Em indivíduos com hipertensão, a Skol Super pode provocar elevações súbitas e irregularidades no ritmo cardíaco, especialmente entre 20 e 40 minutos após a ingestão. Diabéticos estão sujeitos a picos ou quedas bruscas de glicemia, sobretudo se consumirem a bebida em jejum ou como auxílio para dormir. Quem apresenta esteatose hepática perceberá uma reação imediata do fígado à entrada do álcool concentrado, sem qualquer aviso prévio. Aqueles que utilizam medicamentos para pressão arterial, problemas cardíacos, diabetes ou insônia correm maior risco de sonolência excessiva ou perda de equilíbrio, com consequências potencialmente graves. O aspecto mais inquietante é que a Skol Super é frequentemente consumida em isolamento, sem testemunhas para identificar sinais de alerta. A partir deste ponto, no entanto, a discussão deixa de se concentrar exclusivamente em cervejas de alta graduação. Algumas variedades com teor alcoólico aparentemente inofensivo também representam riscos específicos. O quinto colocado nesta lista pode surpreender. Trata-se da Foster's. O fenômeno conhecido como reduflação, a diminuição da quantidade de produto mantendo-se o preço, já é familiar no contexto de biscoitos, barras de chocolate e salgadinhos. Contudo, poucos imaginam que o mesmo processo ocorre no universo das bebidas alcoólicas. Não se trata apenas de uma redução no volume das latas, diluído em sua composição, mas que paradoxalmente apresenta um perfil ainda mais problemático para determinados grupos etários. O terceiro colocado nesta análise não se caracteriza pela ausência de sabor ou pela redução dissimulada de seu teor alcoólico, mas sim pela forma como sua própria natureza engana o consumidor. Trata-se da Stella Artois, uma cerveja que à primeira vista parece inofensiva ou até mesmo sofisticada, devido à sua associação histórica com a tradição cervejeira belga e à sua imagem cuidadosamente construída como um produto premium. No entanto, é precisamente essa percepção de qualidade que a torna particularmente perigosa para indivíduos acima dos 50 anos. A Stella Artois não é uma bebida de alto teor alcoólico em termos absolutos. Seu índice, que gira em torno de 5,2%, situa-se em uma faixa intermediária, nem excessivamente forte nem deliberadamente atenuada. O problema reside na combinação de dois fatores, sua palatabilidade e sua apresentação. Ao contrário de cervejas mais amargas ou encorpadas, que naturalmente induzem o consumidor a moderar o ritmo de ingestão, a Stella Artois possui um perfil suave e equilibrado, com um amargor discreto e um corpo leve que favorecem o consumo contínuo. Além disso, sua embalagem elegante e seu posicionamento no mercado como uma opção refinada criam uma falsa sensação de controle, levando muitos a subestimarem seus efeitos. O resultado é uma dinâmica perversa, o consumidor, acreditando estar diante de uma bebida de qualidade superior, e portanto presumivelmente mais segura, tende a ingeri-la em quantidades maiores do que faria com uma cerveja comum. A ausência de um sabor marcadamente alcoólico ou de uma textura pesada contribui para que o indivíduo não perceba, de imediato, os sinais de intoxicação. O corpo, por sua vez, metaboliza o álcool de forma gradual, mas o acúmulo progressivo de unidades consumidas ao longo de uma noite pode ultrapassar, sem aviso prévio, os limites recomendados para a faixa etária em questão. Para aqueles com condições pré-existentes como hipertensão, diabetes ou problemas cardiovasculares, os riscos são ainda mais acentuados. A ingestão prolongada de Stella Artois, mesmo em doses moderadas, pode desencadear oscilações na pressão arterial, alterações na glicemia e sobrecarga hepática, especialmente quando associada ao uso de medicamentos.
Além disso, a interação entre o álcool e fármacos como beta-bloqueadores ou anticoagulantes torna-se mais imprevisível, aumentando a probabilidade de efeitos adversos. Outro aspecto frequentemente negligenciado é o impacto sobre o sono. Embora a cerveja não provoque uma embriaguez imediata, sua metabolização durante a noite pode fragmentar o repouso, levando a um estado de fadiga crônica que, por sua vez, agrava problemas de saúde já existentes. O que torna a Stella Artois ainda mais insidiosa é a sua capacidade de mascarar a progressão do consumo. Enquanto cervejas mais fortes ou de sabor intenso costumam gerar uma sensação de saciedade ou desconforto após algumas doses, esta bebida permite que o indivíduo continue bebendo sem que haja uma percepção clara de saturação. Em eventos sociais como jantares ou celebrações, onde a cerveja é servida em copos menores e com maior frequência, o risco de exceder os limites seguros torna-se ainda mais elevado. A combinação de um teor alcoólico moderado com uma apresentação que sugere sofisticação cria, assim, um cenário em que o autocontrole é facilmente comprometido. Não se trata, portanto, de uma questão de potência, mas de contexto. A Stella Artois não é perigosa por ser forte, mas por ser enganosamente fácil de consumir. Seu maior risco reside na ilusão de moderação que ela proporciona, levando o consumidor a acreditar que está fazendo uma escolha mais saudável ou equilibrada. Para aqueles acima dos 50 anos, essa ilusão pode ter consequências graves, especialmente quando aliada a outros fatores de risco. A cerveja que muitos associam a momentos de prazer e celebração pode, na realidade, ser uma das mais traiçoeiras quando se considera o bem-estar a longo prazo. E se esse padrão de consumo já é preocupante, o próximo item desta lista apresenta um desafio ainda mais complexo. Uma bebida que, embora não seja tecnicamente uma cerveja, é consumida com a mesma frequência e com efeitos igualmente nocivos para a saúde. Risco, sem comprometer o sono ou a estabilidade metabólica, e acima de tudo, sem abrir mão da identidade cultural associada ao ato de beber. A cerveja sem álcool nesse contexto não representa uma renúncia, mas sim uma adaptação inteligente às demandas fisiológicas de uma faixa etária em que a moderação não é apenas recomendável, mas necessária. O que torna o Heineken 0.0 particularmente relevante para esse público é sua capacidade de preservar a ritualística do consumo de cerveja sem os efeitos deletérios do álcool. Em um ambiente social, onde a pressão pelo consumo de bebidas alcoólicas ainda é uma realidade, a opção por uma alternativa isenta de álcool permite que o indivíduo participe plenamente das interações sem expor-se a riscos desnecessários. Além disso, a ausência de álcool elimina a possibilidade de interações medicamentosas, um fator crítico para aqueles que dependem de fármacos para o controle de condições crônicas, como hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares. Outro aspecto fundamental é a manutenção da experiência sensorial. A cerveja sem álcool não se limita a imitar o sabor, ela reproduz a textura, o aroma e até mesmo a sensação de frescor que muitos associam ao prazer de beber. Para aqueles que cultivaram o hábito ao longo de décadas, a transição para uma versão não alcoólica não implica uma ruptura com o prazer, mas sim uma evolução natural do consumo. Isso é especialmente relevante em um cenário em que a abstinência total pode ser percebida como uma perda de qualidade de vida, enquanto a moderação inteligente oferece uma solução equilibrada. No entanto, é importante reconhecer que mesmo diante de suas vantagens, a cerveja sem álcool não deve ser encarada como uma solução universal. Indivíduos com restrições severas a carboidratos ou açúcares devem monitorar seu consumo, assim como aqueles que buscam uma perda de peso significativa. Além disso, embora a ausência de álcool minimize os riscos, o consumo excessivo de qualquer líquido pode levar a desequilíbrios, como a sobrecarga renal em casos de ingestão exagerada. Ainda assim, quando comparada às alternativas alcoólicas, a versão 0.0 permanece como a opção mais segura e alinhada às necessidades de um público que prioriza a saúde sem abrir mão da sociabilidade. Em última análise, o Heineken 0.0 não é apenas uma cerveja, é um símbolo de uma nova abordagem ao envelhecimento, na qual a consciência sobre os limites do corpo não se traduz em privação, mas em escolhas mais informadas. Para aqueles que desejam manter o prazer de um momento compartilhado no pub, sem os efeitos adversos do álcool, essa opção representa não um recuo, mas um avanço. E em uma sociedade que ainda associa o consumo de cerveja à juventude e à descontração, a adoção de alternativas não alcoólicas por indivíduos acima dos 50 anos pode, inclusive, servir como um exemplo de como a maturidade pode ser sinônimo de sabedoria sem abrir mão do prazer.
o que se traduz em ausência de riscos, preservação do sono, alívio da sobrecarga hepática e manutenção do equilíbrio físico. Permite, assim, desfrutar da experiência social de beber cerveja sem submeter o organismo a consequências adversas. Contudo, mesmo diante da escolha mais criteriosa, há um aspecto fundamental que transcende o produto em si, a forma como se consome. A quantidade ingerida, o contexto alimentar e as particularidades metabólicas individuais determinam, em última instância, o impacto sobre a saúde a longo prazo. Ao ultrapassar a marca dos 50 anos, o corpo humano sofre alterações fisiológicas muitas vezes imperceptíveis, mas de relevância significativa. Não são raros os casos de pacientes que, apesar de manterem os mesmos hábitos de consumo da juventude, relatam fadiga excessiva, sonolência precoce ou taquicardia após poucas doses. Tais reações não constituem anomalias, mas sim respostas esperadas de um organismo cuja capacidade de metabolização já não opera com a mesma eficiência. Nesse contexto, o consumo de cerveja deixa de ser um ato automático e passa a exigir uma abordagem deliberada e informada. O primeiro princípio orientador reside na seleção da bebida. Diante das prateleiras de um supermercado ou do cardápio de um estabelecimento, o critério não deve mais se pautar por hábitos arraigados ou pela familiaridade de uma marca. A variável primordial a ser considerada é o teor alcoólico, expresso pela sigla ABV, álcool by volume. Esse índice aparentemente técnico define a maior parte das sensações experimentadas ao longo do consumo. Opções com teor inferior a 4% oferecem maior conforto fisiológico, sendo que valores ainda mais baixos, ou a ausência total de álcool, eliminam praticamente todos os riscos associados a complicações cardiovasculares, distúrbios do sono e interações medicamentosas. Enquanto para indivíduos mais jovens o ABV pode ser apenas um número, para aqueles acima dos 50 anos, ele se converte em um parâmetro objetivo de segurança. Outro fator frequentemente subestimado, mas de impacto considerável, é a presença de gás na composição da cerveja. Muitos adultos maduros relatam desconforto abdominal, refluxo ou palpitações após o consumo de Lagers, sem compreender que tais sintomas decorrem não do teor alcoólico, mas da expansão gasosa no estômago, que acelera a absorção do álcool e altera o ritmo cardíaco. Bebidas como Guinness Smoothie Ale ou outras variantes de baixa carbonatação proporcionam uma experiência mais equilibrada, livre de pressão gástrica, eructações ou queimação. Essa escolha, aparentemente simples, transforma a experiência de consumo, tornando-a mais prazerosa e menos desgastante para o organismo. Além disso, a composição dos ingredientes merece atenção especial. Cervejas industriais de baixo custo frequentemente incorporam adjuntos como milho, arroz ou xaropes, visando reduzir custos e facilitar o consumo. Embora tais práticas não representem um problema para indivíduos mais jovens, em adultos maduros, especialmente aqueles com diabetes ou gota, esses aditivos podem desencadear picos glicêmicos, processos inflamatórios leves ou dores articulares prolongadas. Não é necessário dominar a leitura de rótulos. Basta priorizar opções cuja lista de ingredientes se aproxime da simplicidade tradicional, conservada como base predominante. Quanto mais próximo do natural, menor será o esforço exigido do organismo para processá-la. Um aspecto muitas vezes negligenciado é a relação entre o perfil da cerveja e o ritmo de consumo. Bebidas excessivamente suaves ou de sabor neutro tendem a ser ingeridas com maior rapidez, ultrapassando, sem que o indivíduo perceba, os limites toleráveis pelo corpo. Marcas como Carling ou Stella Artois, por exemplo, facilitam o consumo acelerado, enquanto opções como Guinness ou Ale mais encorpadas induzem naturalmente a um ritmo mais moderado, com goles menores e intervalos mais prolongados. Essa característica por si só pode atuar como um mecanismo de proteção contra o consumo excessivo. No ambiente doméstico, uma estratégia eficaz consiste na escolha de embalagens menores. Adultos maduros tendem a finalizar o conteúdo de qualquer recipiente aberto, independentemente da quantidade. Uma lata de 330 ml, por exemplo, limita naturalmente o volume ingerido, ao passo que uma embalagem de 500 ml ou mais aumenta a probabilidade de consumo integral, mesmo quando o organismo já sinaliza saturação. Embora pareça trivial, essa recomendação é amplamente endossada por profissionais de saúde no Reino Unido, por sua eficácia comprovada na moderação do consumo. Por fim, a seleção da cerveja deve considerar o contexto específico de cada ocasião. Em situações de socialização prolongada como um encontro em um pub,
a opção mais leve possível, ou a substituição por uma versão 0,0% após a primeira dose, é a mais indicada. Para indivíduos em tratamento com medicamentos para hipertensão, cardiopatias, depressão ou diabetes, a prioridade deve ser sempre a versão sem álcool, dado o potencial de interações adversas. Em dias de fadiga, estresse, insônia ou refluxo, o mais prudente é abster-se do consumo, independentemente da escolha da bebida. Uma vez definida a cerveja adequada, o próximo passo reside na forma de consumo. A ingestão concomitante a alimentos retarda a absorção do álcool e estabiliza os níveis glicêmicos. A alternância com água previne a desidratação, reduz o risco de cefaleias e mantém a frequência cardíaca regular. Evitar o consumo em grandes quantidades em uma única ocasião. Jamais beber em jejum e abster-se de ingerir álcool nas horas que antecedem o sono são medidas essenciais para preservar a qualidade do descanso noturno. Além disso, a inclusão de dias sem consumo ao longo da semana permite que o fígado e o sistema cardiovascular se recuperem, mitigando os efeitos cumulativos da exposição ao álcool. É imperativo reconhecer que a cerveja contemporânea difere substancialmente daquela consumida por gerações anteriores. Não se trata mais de um produto elaborado exclusivamente a partir de malte, lúpulo e levedura, mas de uma mercadoria moldada por estratégias industriais, otimização de custos, regulamentações fiscais e táticas de marketing destinadas a maximizar o consumo e minimizar a percepção de seus efeitos. Essa realidade não se restringe às bebidas alcoólicas, estende-se a uma ampla gama de produtos alimentícios e bebidas rotulados como saudáveis, mas que na prática, distanciam-se cada vez mais de sua essência original. Nesse cenário, o propósito deste espaço é oferecer subsídios para uma escolha consciente, desvendando as nuances que distinguem produtos aparentemente similares, mas cujos impactos sobre a saúde são radicalmente distintos. Se a proposta de explorar essas questões de forma crítica e fundamentada ressoa com seus interesses, convido-o a acompanhar as próximas discussões, nas quais serão abordados outros aspectos desse universo em constante transformação. Até lá!